Bitcoin hoje, apesar de ainda estar nos 20 mil dólares, nós temos informações extras dentro nos time frames e muita informação relevante para amanhã que vai conseguir dar para a gente algum norte, alguma volatilidade para acabar com essa lateralidade que a gente está tendo agora. Então vamos entender o que está rolando agora e bem-vindo ao canal Investidor 10. Olha só, hoje nós estamos tendo o Bitcoin subindo 0,13%, praticamente 0 a 0, enquanto o S&P 500 também fica no 0 a 0, mas nós temos um motivo aparente para isso estar acontecendo. E o motivo é que amanhã, na sexta-feira, vamos ter dados importantíssimos sobre a macroeconomia. E a gente já viu que na última queda que nós tivemos no mercado, ela foi causada pelo clima pessimista que o Federal Reserve acabou plantando no mercado. Então, todo mundo está esperando dados que comprovam o que foi dito na última reunião do Fed. Então, fica essa atenção e amanhã, na sexta-feira, vamos ter com certeza indícios sobre isso, porque vão sair dados empregatícios. Isso com certeza vai mostrar como está indo a economia em questão de aquecida ou não. Enquanto isso, cara, a gente está tendo uma lateralidade, por assim dizer, no mercado agora dos 20 mil dólares e 100. Mas hoje, ao passar do dia, a gente pode perceber algumas coisas que acabaram acontecendo. E uma delas é a formação de um fundo triplo no gráfico de 1 hora. Você pode perceber isso aqui pode ser um ponto positivo para a gente, uma amostra que o mercado está defendendo um suporte importante, tá? 19.500 acabou virando um suporte, o mercado está resistindo muito, da mesma forma que lá atrás, antes de a gente ter essa queda, a gente estava brigando muito contra os 21.700. Então você vai perceber que seja um movimento de alto ou baixo, ele vai ter obstáculos no meio do caminho. Então você que está esperando 14 mil dólares, entenda que no meio desse caminho vamos ter resistências, vamos ter suportes que vão acabar atrapalhando o caminho do preço. Enquanto isso, a gente pode perceber que da última vez, né, a gente fez uma tentativa grande aqui e rompemos para baixo, não conseguimos simplesmente manter esse padrão, enquanto isso aqui estava entregando, de certa forma, uma cunha ascendente. Agora que a gente caiu, a gente pode ver que o mercado está trabalhando em cima de um padrão que não é muito normal, muito comum da gente perceber no mercado, poucos conseguem perceber isso e ele está até um pouco bem desenhado nessa estrutura. Então no gráfico de 4 horas a gente está tendo a formação de um possível fundo duplo, mas reforçado aí pelo fundo triplo. E que padrão é esse que eu quero falar com vocês? É praticamente um diamante. Se você já viu um diamante acontecendo, como é que é a formação dele, é praticamente assim, tá? A gente tem praticamente dois triângulos, um em cima do outro de forma inversa, exatamente assim. Isso aqui mostra pra gente que o mercado ele tem uma chance boa de reverter ainda apesar dos cenários. Então, isso aqui sendo para a gente um diamante, você pode perceber que nas últimas semanas as altas que algumas altcoins entregaram foram justamente por causa desse diamante. A gente teve esse diamante acontecendo em alguns padrões e deram oportunidade pra gente fazer um swing trade muito interessante que eu mostrei pra vocês onde? No meu Instagram, tá? Se você não sabe, muita informação relevante, @DougTadeu pra você me seguir lá. Você tem muita informação extra que eu não passo aqui. Além disso, você fica de olho em tudo que tá acontecendo no mercado em tempo real, tá? Então olha só, com isso aqui, a gente tem uma perspectiva de olhar para um padrão de reversão, visto que a gente está vindo de uma queda. Então, o que é natural de você pensar é reversão vai trazer exatamente o oposto do que aconteceu. Então, seria exatamente isso que iria acontecer, levando a gente para os 25 mil dólares novamente. A questão é, será que isso vai acontecer novamente mesmo? E aí, a gente precisa observar o que aconteceu com as altcoins. E pelo que eu percebi, as altcoins, depois de um padrão de diamante, elas não chegaram e subiram direto. Elas fizeram uma lateralidade, buscaram suporte e aí sim conseguiram romper uma resistência, que no caso foi a resistência setada pelo topo desse diamante. Então no diamante aqui, olha só, desse price action a gente tem um topo sendo formado aqui no diamante, então é muito difícil, é meio incomum, dependendo da força do mercado, ele romper de primeira esse topo. Agora, o que seria meio que natural de acontecer seria ele tentar uma vez, não conseguir, buscar um suporte e romper para cima. E aí sim a gente começaria a ter um padrão de diamante sendo completo e levando a gente para alvos cada vez mais acima. Esse aqui, pelo menos, é a nossa perspectiva, é o que a gente espera do mercado por enquanto. Pelo menos uma resposta dessa queda. A gente está vendo uma queda que foi guiada, decidida praticamente por um dia, por conta do Federal Reserve, Banco Central Americano, e até agora está essa indefinição e o mercado continua empurrando para baixo, a força vendedora continua abundante no mercado. Enquanto isso, cara, a gente pode esperar que teremos respostas de respeito em relação à força compradora. A força compradora ela não está parada, ela vai começar a mostrar um pouco do poder dela. E você que está pensando que a gente vai para os 19, 18, 17, é possível, cara? É possível, mas lembre-se, o mercado trabalha em ondas. Então, esse padrão, apesar dele ser importante de reversão, a gente não pode ignorar o simples fato do mercado estar muito pessimista, que também adiciona a gente para o lado
de alta, que leva a gente a crer que, cara, no cenário mais otimista, o mercado tende a cair, mas também no contrário, quando o mercado está muito pessimista, a gente tem uma intenção maior de subir. Enquanto isso, eu lembro para vocês que a maioria vai ser decidida amanhã por conta desses dados que vão sair. Então, isso aqui vai entregar uma volatilidade logo pela manhã, 9h30 da manhã. Se o mercado sentir que essa taxa de desemprego não está indo conforme o mercado espera, a gente pode ter uma queda no mercado. Enquanto se vier dados otimistas, o mercado pode encarar isso como ponto positivo e os mercados podem responder à altura. Lembrando que tanto o Bitcoin quanto o S&P 500 estão numa estrutura em um suporte importante. O S&P 500 está rodando os 4.000 pontos. Isso é um ponto psicológico do mercado. Então a gente defender isso aqui, defender os 20 mil dólares, que é um número redondo, você já sacou a importância dos suportes nesse mercado. E a gente tem os dois acontecendo de uma forma muito característica, tá? O S&P 500 em um super suporte e o Bitcoin em outro super suporte. Então você pode esperar uma resposta à altura e se vier dados positivos aqui em relação à macroeconomia, a gente pode ter um impulso melhor do mercado. Enquanto isso, cara, eu quero te mostrar esse gráfico. É um gráfico que ele já está rodando há um tempo na internet, mas ele traz uma reflexão para a gente interessante do que está acontecendo nesse momento. Você pode perceber que são fases que acontecem no mercado. Quando o mercado atinge certo pico, a gente vê muito otimista. A gente vê o mercado, falei tudo errado aqui, completamente otimista. E isso leva pra gente o quê? Uma certeza que o mercado não vai durar muito tempo nessa tendência. Então a gente começa a precificar os topos conforme o otimismo e a ganância elas vão subindo. E a gente, nesse momento, estamos é foda, né, Douglas? A gente está agora sim em um momento que você pode pensar que a relação risco-retorno de você fazer uma compra e entrar para o longo prazo no Bitcoin agora, lembrando que isso aqui não é uma recomendação de compra, é apenas o que o gráfico está falando para vocês, a gente comprando nesse ponto aqui de baixo com uma perspectiva mais de longo prazo, estou falando longo prazo para quem é holder, tá? Para quem é trader, a situação já fica diferente, a gente quer aproveitar o curto prazo, mas para o longo prazo a gente tem um risco favorável. O que é o risco? Você ainda vai ter o risco de perder sua grana? Sim. Vai ter risco de ser estopado? Sim. Mas a questão é, a gente ainda está nos 20 mil dólares, a gente chegou nos 70. Então, em relação a risco-retorno que a gente pode atingir com o risco que a gente está correndo agora, isso leva a gente a crer que temos um lado positivo nessa história. Esse é o fundamento desse gráfico. Ele mostra que nós estamos numa banda verde que diz que nós temos um risco alto, só que com muita recompensa, porque a gente tem uma tendência maior de subir a partir que a gente está chegando e precificando os fundos. Ainda mais depois de uma capitulação, foi o que eu falei com vocês, uma queda tão acentuada no mercado, indica pra gente uma capitulação, uma venda desenfreada do que tá rolando, tá? E o mais importante aqui é o seu like, tá? Eu sei que você tá aqui até agora, eu tô dando muita informação relevante pra você, eu preciso que você deixe o seu like, porque a prova, eu sei se você tá gostando ou não do conteúdo aqui, e se você quer acompanhar mais, e é muito importante que você faça isso, é se inscrever nesse canal pra não perder nada. É muita informação importante que vai te dar uma perspectiva diferente, e aos poucos, você me acompanhando, sua cabeça vai mudar, tanto aqui quanto no Instagram, já falei com vocês, mas isso aí é com você, me segue lá, tá? Então olha só, outro dado, a gente tem esse cara aqui, ele é um analista interessante também do mercado, ele acompanha vários indicadores e esse aqui mostra para ele que é mais um mostrando que nós estamos precificando o fundo do mercado, acompanhando os últimos ciclos. Então 2015, quando as bandas se cruzam aqui nesse caso, a gente tem a precificação do fundo e cara, não é uma viagem, não é um gráfico que tá mostrando isso, são vários. Se você for pegar na internet, cara, são vários sinais que o mercado tá dando que, cara, a gente tá próximo do fundo, se não estamos no fundo, estamos próximo. Isso não significa que o mercado vai começar a subir agora. Então, inevitavelmente, são 20 mil dólares que a gente tá precificado agora, né? Então, se você pensar em buscar valores mais abaixo, entenda que tem muita coisa em jogo, tá? O mercado, ele, em relação a risco-retorno, recompensa, relação risco-recompensa agora, tá muito favorável pra gente, tá? Então, com isso, a gente tá vendo o long short ratio subindo um pouco, já batendo 2,5, o que é favorável com toda a situação que tá acontecendo. A gente pode esperar uma queda desse indicador assim que o mercado começar a entregar uma alta pra gente, assim como já começou a entregar aqui, tá? Agora, o Open Interest, ele segue altíssimo, a gente vê muitos contratos abertos, então basta depois a gente vai dar uma acompanhada melhor do que tá rolando, se é pro lado comprador, pro lado vendedor, pra onde que esse Open Interest tá mais direcionado, que pode dar uma pista de amanhã do que pode rolar a partir do momento que a gente tiver esses dados released. Acho que essa palavra é errada, certo? Enfim, quando estiverem soltos aí no mercado, a gente tiver a divulgação desses dados, a gente vai ter com certeza uma movimentação extra no mercado e esperem uma
liquidação interessante a partir do momento que o mercado pode fazer o que ele quiser, acompanhando sempre esse padrão, que para mim é interessantíssimo. Isso pode se espelhar nas altcoins. Lembrando que também, falando de altcoins, a gente não pode deixar a dominância de lado, tá? A gente tá batendo no suporte, como eu falei com vocês no nosso Instagram. Isso aqui, cara, pede a formação de um fundo urgente. O mercado tá precisando de a formação de fundo, já são desde 12 de junho a gente tá só caindo na dominância, não tem formação de fundo nenhum nisso aqui. Então o mercado tá clamando por uma formação e a única dica que a gente tem, única pista, é o suporte dos 39% aqui, que bate aqui neste fundo anterior. Então, cara, olha só o que tá rolando, tá? A gente tá tendo praticamente um desespero aqui no mercado em relação à ganância. As pessoas não estão querendo saber do Bitcoin, o dinheiro está sendo direcionado e transplantado para as altcoins. Isso eu não vejo como um bom sinal, tá? Acredito que cedo ou tarde, como dizia o NX0, a gente vai ter uma alta aqui nesse momento para entregar uma valorização que o Bitcoin merece. Ele precisa receber o valor de mercado, que ele que comanda tudo. Então por que que ele não ganharia o capital, não atrairia o capital para ele mesmo, tá? Então a gente vai ficar de olho em muitas coisas que estão acontecendo. No mais, a gente tem excelentes oportunidades aí, porque eu acredito para o longo prazo, inevitavelmente a gente pode estar vendo sim um maior desconto dos mercados. Pode aumentar, pode não aumentar, mas dependendo da sua estratégia, pense em fazer algum tipo de DCA, lembrando que isso aqui não é nenhuma recomendação. No mais, se você não criou sua conta na Fimex, tá? Eu sei que você já tá saco cheio de procurar corretora e não gostar de nenhuma. Primeiro link na descrição, você acaba com isso. Uma corretora excelente, com negócio suporte especializado para você. Além de, cara, não tem nem o que falar, a corretora é excelente para você fazer tudo. Você mexe com spot, vai para lá. Você mexe com futuros, você vai para lá que você não vai se arrepender. Primeiro link na descrição, comentário fixado, você acaba com esse problema. No mais, é nóis. Amanhã a gente se vê. Tamo junto.